Irapuan Beltrão, procurador federal e também professor universitário, é o nosso convidado de hoje aqui no Saber Direito Debate. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito Financeiro na TV Justiça e que você pode assistir também no canal da TV Justiça no YouTube, no endereço www.youtube.com/saberdireito, e aí o programa Saber Direito Debate, você coloca /Saber Direito Debate. Professor e também procurador Irapuan, o senhor falava no finalzinho do bloco anterior justamente sobre esse aproveitamento da tecnologia para a disseminação do conhecimento. O senhor citou a própria TV Justiça, né, que é um exemplo para isso, afinal de contas, estamos aqui passando, em especial o senhor, passando um pouco desse conhecimento que o senhor tem. E aí eu imaginei aqui, como é que o senhor vê, por exemplo, as transmissões de sessão plenária da nossa corte, coisa que, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos, né, que se diz um país bem desenvolvido, transparente e tal. Como é que o senhor vê essa atuação? Eu digo isso já voltando para essa questão da tecnologia, de aproveitamento da tecnologia. Eu acho que hoje é inevitável, né? É um processo irreversível. A ideia de publicidade que existe, por exemplo, na atuação do judiciário, ela certamente tem que ser levada a essa perspectiva da tecnologia. Hoje em dia, permitir que um advogado profissional que está talvez muito afastado do centro tenha a possibilidade de acompanhar os casos, ainda que não ao vivo, mas que acompanhar os casos pelo canal, é uma ferramenta de desenvolvimento profissional, né? É uma ferramenta de desenvolvimento da própria instituição. Então, eu acho que o exemplo que o STF ministra em relação a essa divulgação e essa possibilidade de acompanhamento, isso devia ser copiado pelas outras instâncias do judiciário. Se houvesse a possibilidade de, mesmo as pessoas terem um acesso mais rápido de contato com essas decisões, seria melhor para o cidadão, melhor para o operador do direito e melhor para a própria justiça. É comum hoje em dia já profissionais que não sejam da área do direito assistindo a TV Justiça com as suas decisões. Eu tenho oportunidade, até por conta das matérias que eu ministro, direito tributário, muitas vezes eu participo de preparação também de pessoas que estão querendo fazer carreira fiscal. E essas pessoas estudam direito tributário a fundo, e elas acompanham o procedimento de julgamentos, debatem as questões. Então, não é só mais o operador do direito, a pessoa que está ali estudando direito. Isso é importante para o cidadão debate lá na esquina a situação da decisão das células-troncos, das questões polêmicas que chegam ao Supremo, e ainda que ele não tenha um contato com toda aquela verve jurídica e todo aquele jurisdicês mais formal, ele entende a boa dicção e a boa conclusão. Então, acho que é indispensável, irreversível, e devia ser mais até estimulado, na verdade. Talvez aproxima, inclusive, ainda mais, já que, por exemplo, nós tínhamos aí uma característica de que, por exemplo, os juízes só falavam pelos autos. Hoje não, você já vê um juiz concedendo uma entrevista, um ministro falando a respeito de um relatório, de um voto, enfim, de um caso que talvez nem chegue ao próprio judiciário, uma opinião, fica uma proximidade com o cidadão. E a ideia de que a justiça não pode ser tão distanciada assim do cidadão, né? Eu acho que, claro, existe um cuidado que o juiz, o magistrado em geral, deve ter em relação às suas posições, porque ele não pode confundir o seu lado, pessoa, com a sua convicção ou com o que ele vai um dia decidir juridicamente. Mas um ministro supremo ou um julgador de instância superior comentar determinados casos, ajudar a esclarecer a sociedade, isso faz parte, né? Isso faz parte do Estado Democrático de Direito, isso faz parte da ideia de democracia, de participação social. O controle social hoje em dia talvez seja o melhor controle a ser exercitado. Talvez outros órgãos precisem disso, como eu estava dizendo. É importante para o cidadão fazer essa ponte. Claro que alguns vão dizer, mas o cidadão talvez não tenha esse tipo de preparo, mas só com desenvolvimento é que a gente vai ganhar aí novos estágios e novos patamares desse tipo de desenvolvimento. Acho que é indispensável, na verdade. Vamos falar aqui da Procuradoria. O senhor atua como procurador federal
No Rio de Janeiro mesmo, né? No Rio de Janeiro mesmo. Tem muito tempo? Na verdade, desde que eu me formei. Eu me formei já fazendo concurso. A primeira etapa do meu concurso ainda estava na faculdade. Depois eu concluí já as etapas seguintes formado, já habilitado como advogado. Então, eu tenho dessa advocacia pública desde toda a minha experiência praticamente, né? Desde formado. Isso, para mim, é muito interessante porque até me acomodei no sentido de localização. Achei que aquilo era realmente o que eu gostaria e gosto de fazer até hoje. Bom, então passou na primeira fase antes mesmo de concluir? Isso, passei na primeira fase. Eu me formava em dezembro, me lembro que a primeira fase foi prova aplicada no meados de outubro. E dali, quando saiu o resultado, eu estava na época de formatura, e aí fui fazer as provas específicas depois, já formado, correndo atrás de diploma, correndo atrás de certificação, correndo atrás de carteira da ordem, para conseguir tomar posse. Então, eu me formei no final de 93 e em 94 eu já estava empossado. Então foi uma sucessão foi um momento bem de correr mesmo, de correria. Foi um momento de correria, foi um momento de ansiedade pessoal, né? Porque tem toda aquela ideia de que, estou me formando e agora o que eu vou fazer da minha vida. Por outro lado, teve essa facilidade de já ajustar um pouco da minha vida naquele momento. Mas tem ansiedade pela juventude que eu tinha, né? Que você carrega naquele momento e toda a ansiedade. Mas foi algo que dali para frente se mostrou positivo, porque o bem endereçou a minha vida de uma maneira tão positiva que eu nunca pensei mais em fazer outro concurso. E hoje está atuando mais em que área dentro da Procuradoria? Hoje eu estou mais numa parte consultiva. Na verdade, na estrutura da advocacia da União, a gente tem a possibilidade de ficar lotado em algumas autarquias. Eu estou numa parte mais consultiva, mais interna. Confesso que eu fugi um pouco de contencioso mesmo, de processo, com prazos e atuação do judiciário mais ali litigiosa, e fico nessa parte consultiva fazendo essa análise das empresas, fazendo essa análise das situações bem pontuais. Como assim, por exemplo, em uma determinada ação, o senhor que vai fazer aquela análise do caso? Não é isso. Não. Na verdade, no setor que hoje estou lotado, existe a possibilidade, existe o dever de que as empresas, são empresas de capital, empresas controladas, financeiras, todas no campo financeiro, todos os atos que elas praticam, por exemplo, elas têm que apresentar aos órgãos competentes. Havendo algum tipo de dúvida jurídica, isso é remetido para a Procuradoria para interpretar como aquela situação pode ser feita. E há também o outro lado, em que, inevitavelmente, como essas empresas não são submetidas a um processo de falência normal, as instituições de governo são as responsáveis por realizar as liquidações delas. Então, são as grandes liquidações, podemos falar, por exemplo, do conglomerado Santos, essas coisas assim, que tem uma atuação do governo direto. Então, há um suporte jurídico e acaba que eu tenho essa lotação para esse tipo de atuação jurídica, de ajudar nesses procedimentos, tanto de controle quanto de liquidação dessas instituições. É um caminho muito complexo. Bom, a lei recentemente sofreu algumas alterações, né? A lei justamente para as empresas que, no caso, estão em concordata, falência. Ficou mais burocrático ou não? Não, ficou diferente, ficou mais moderno, na verdade. A mudança foi em 2005, na verdade. Ela facilitou, modernizou os procedimentos. Claro, sempre surgem algumas dúvidas jurídicas, de debates doutrinários, mas facilitou, está mais modernizado, eu diria. Ela busca mais o que? Evitar a falência? Tratar as empresas como algo que precisa de um olhar que não é simplesmente o olhar do empresário. Se houver, por exemplo, um insucesso de uma atividade empresarial, o ideal é que se afaste o empresário que não deu certo, mas que aquele negócio em si possa ser tocado por outras instituições. Então, foi um processo, tanto assim que se fala, hoje não se fala mais de lei de falência, se fala de lei de recuperação das empresas. Se fala, na verdade, mais de tentar recuperar a atividade empresarial, independente daquele administrador que levou o negócio a um mau caminho. Bom, não sei aqui só tem dados, mas tem ajudado bastante a recuperar as empresas?
Eu confesso que eu não tenho muitos dados, mas existem casos famosos, né? Caso famoso, por exemplo, foi o da Parmalat, que teve um problema lá fora, que não tinha nada a ver com a realidade nacional, e que ela passou por um processo de recuperação e que foi sucessor, foi um caso de sucesso, porque ela produz ali um enxugamento das suas atividades e, por outro lado, depois resolve a continuidade sem que haja uma grande crise. Situações complicadas sempre vão existir, né? E às vezes até situações irreversíveis, mas facilitou, tá? Assim, eu não, confesso que eu não tenho uma perspectiva quantitativa, estatística ou numérica disso, mas a perspectiva de quem operacionaliza isso é de que está mais positivo. É mais positivo o processo. Professor, nesse caso, às vezes fica a sensação, por exemplo, de que o governo muitas vezes atua em quem é grande para levantar e muitas vezes aquele que é pequeno, o seu Antônio, dono da quitanda ali na esquina, não tem tanto apoio. O senhor vê dessa forma também, assim? Eu acho que as grandes empresas têm grandes repercussões. As empresas pequenas, elas têm repercussões diminutas. Mas não são muitas pequenas empresas? São. Hoje em dia, depois disso, até houve a edição da Lei das Pequenas Empresas, né, o Estatuto da Pequena Empresa, ela veio no final de 2006 e dá um gás, inclusive tributário, facilita a vida tributária dessas instituições, trata a pequena empresa e a empresa de pequeno porte, ali, a microempresa, de uma maneira absolutamente diferenciada. Agora, pensando no lado de quebra, uma quebra de uma empresa dessa tem menos repercussão. Claro que tem que ser facilitada e eu acho que a lei da microempresa, o Estatuto Nacional da Microempresa, favoreceu bastante, ela simplificou bastante. Então, por outro lado, se estimulou bastante a formalização dessas pequenas e médias empresas. Então, o seu Antônio lá da padaria, ele vai conseguir se formalizar, ele vai conseguir ter um tratamento tributário adequado, um tratamento trabalhista adequado, os seus 3, 4 funcionários ali vão ser mais bem atendidos do que talvez antes tivessem sido, eu digo antes em relação à edição da lei de 2006. Bem, vamos falar aqui, nós pedimos sempre aos nossos convidados que nos possam aqui fazer algumas indicações de literatura jurídica e o Dr. Irapuã nos traz esse aqui. Quer começar com esse? Então, esse aí? Tanto faz. Vamos lá, esse aqui, Regis Fernandes de Oliveira. O que o senhor diz a respeito desta obra? Na verdade, essa é uma obra assim, básica para quem quer fazer um curso de direito financeiro. Ele aborda todos os temas, uma abordagem bastante didática, justamente por isso é um curso. Um autor que começou a escrever no campo do direito administrativo e depois caminhou para esse lado das finanças públicas. É bem didático, é algo que a gente recomenda como um curso de apoio básico. Tem a qualidade de ser hoje um ser político, com algumas legislaturas já, o professor Regis, e não perdeu o seu lado acadêmico. É uma obra que, para o estudante, para quem está tendo contato com o direito financeiro, é excelente. Bom, no caso não seria, então, recomendável para concurso, não necessariamente. Para concurso também, para concurso também. Para o estudante, em geral, e para o concurso ali, quem precisa ter os conhecimentos solidificados, a obra do professor Regis vai estabelecer aí os elementos bem necessários para um contato, quem for fazer uma prova, por exemplo. Está aqui então, Regis Fernandes de Oliveira, curso de Direito Financeiro. E o outra indicação? O outro é o professor Ricardo Lobo, né? Um professor nosso lá do Rio de Janeiro, talvez hoje, de cabeça pensante, a cabeça mais produtora do direito tributário e direito financeiro. Ele, além dessa obra, que é uma obra curso também, que aborda o direito tributário e financeiro, ele está produzindo um tratado de direito tributário e financeiro com 5 ou 6 volumes, algo que produz ali um conhecimento jurídico muito bom. E essa obra dele do curso vai abordar também os principais temas, mas diferente do professor Regis, ele faz uma abordagem até muito crítica. Então, para aqueles que, por exemplo, precisam fazer provas discursivas, que tem que ter uma abordagem mais crítica desenvolvida, ele vai agregar muitos conhecimentos. Tem alguns pontos polêmicos, como todo grande pensador, mas é certamente a boa e talvez a melhor referência hoje do direito financeiro. Tá, então, as duas indicações, a segunda, Ricardo Lobo Torres, curso de Direito Financeiro e Tributário. Bem, quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Irapuã Beltrão, procurador
Federal, no Rio de Janeiro. Nosso muito obrigado. É isso, foi meu. Igualmente, nós estamos aqui, você pode acompanhar o Saber Direito Debate no canal da TV Justiça, no YouTube, o endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate. Pode também enviar a sua mensagem por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo Saber Direito Debate.